Nesse vídeo iremos falar sobre poder de compra. Sei que esse assunto já foi muito debatido no ano passado, porém voltou à tona com a fala do Paulo Guedes, no qual ele diz o seguinte, que dólar alto favorece as famílias mais humildes. Olá, tudo bem com você? Se você é novo no canal, eu sou o professor César e antes de começar, já aproveito e peço que você se inscreva no canal e tire suas dúvidas aí no comentário. Lembrando que esse vídeo não vem aqui para dizer qual governo foi melhor ou não, apenas debater o poder de compra. E também, se você discorda disso ou tem outros dados, deixa aí no comentário. Quem sabe eu faço um próximo vídeo debatendo justamente isso. O poder de compra quer dizer o seguinte, com a mesma quantidade de salário ou de dinheiro, o quanto você consegue comprar de produtos. Vamos pensar em evento de comparativo cesta básica. Vamos pensar que esse ano o seu salário dá para comprar 5 cesta básica. E você teve um aumento no ano que vem. Só que esse aumento foi de 10%. Isso foi bom ou foi ruim? Eu, como economista, diria depende. Por quê? Isso depende da inflação. E se a inflação for 50%? Na verdade, você não teve aumento de 10%, você perdeu 40%. Ou seja, aquela mesma quantidade de dinheiro, você já não compra a mesma quantidade de produtos. Então, você comprará menos cestas básicas. Então, vamos começar a perceber isso. Mas primeiro, vamos começar a falar do salário mínimo, usar como comparativo o salário mínimo. A Constituição diz que o salário mínimo deve ser reajustado, pelo menos anualmente, através do índice de inflação INPC. O que é o índice de inflação INPC? O INPC ele mede o custo de vida da pessoa e o poder econômico das famílias que ganham de um salário mínimo até 5 salários mínimos. Enquanto o IPCA mede de um salário mínimo a 40 salários mínimos. Então, nós pegamos aqui o NPC de uma família menor, né? De 1 a 5 salários mínimos. Lembrando que essas famílias geralmente gastam boa parte da sua remuneração através de produtos essenciais para a sua subsistência, alimentação, energia, ou seja, sobrando pouco dinheiro para luxo, como lazer, ou nem sobrando, né? Viagens, enfim. Veremos então a diferença disso. E toda vez que o salário mínimo é reajustado pela inflação ou menos da inflação, você está perdendo poder de compra. A classe média brasileira tem mais semelhanças com a classe pobre do que com a rica. Vamos entender então o que é o NPC e o IPCA? Vou então entrar aqui no site do IBGE. Acompanhe comigo aqui na tela do computador. O IBGE ele diz que o INPC são pessoas, custo de vida de pessoas de 1 a 5 salários mínimos e o IPCA de 1 a 40 salários mínimos. Aqui nós já começamos a ver, o IBGE diz que o IPCA do último mês foi 0,96. Porém, o IPCA dos últimos 12 meses foi 8,99%, quase 9% de aumento. Enquanto o INPC de julho foi 1,2%. Agora, em comparativos, o porquê que eu digo para você que se o seu salário for reajustado pelo INPC, você está perdendo poder de compra? Porque ele pega uma cesta de dezenas de produtos e ele tira uma média. Dentro dessas médias, terão coisas que subiram muito, terão coisas que subiram bastante e no final nós ficaremos com uma média baixinha. Vamos entender então como é que funciona? Então, o IPCA nos últimos 12 meses cresceram 9%, como visto aqui. Agora, vamos ver a inflação da carne? 38% nos últimos 12 meses. Está percebendo o porquê? Se o seu salário é reajustado apenas pelo índice de inflação, você está perdendo poder de compra? Porque o seu salário, se fosse pelo IPCA, corrigiria 9% nos últimos anos, no último ano, né, nos últimos 12 meses, enquanto a inflação da carne foi 38%. Lembrando que no ano passado a carne dobrou, o gás de cozinha dobrou. Tem famílias que já não estão mais consumindo proteína. Tem família que já está começando a cozinhar em fogão de lenha, né? Porque não tem mais dinheiro para o gás. Alimentos, arroz, feijão, óleo,
duplicaram, triplicaram. Então, na verdade, se o seu salário for reajustado, está percebendo que você cada vez mais está perdendo poder de compra? Vamos para o gráfico para perceber a evolução do salário mínimo. Então, nessa linha azul que você está vendo aqui, ó, nós tínhamos um salário em 95 de R$70, que agora no atual governo Jair já passou dos 1.000. Nós percebemos uma grande evolução. Isso é real, é verdade. Porém, para dizer se isso é bom ou ruim, nós temos que ter comparativos. E dentro desses comparativos, iremos usar então agora a cesta básica para demonstrar a inflação do período. E lembrando, por que eu estou usando a cesta básica? Porque esse tipo de produto impacta muito na vida das classes mais pobres e até a classe média, o setor de alimentação. Então, o próximo gráfico, nós temos aqui, ó, na linha azul, você percebe o aumento do salário mínimo, e a linha laranjinha, você percebe que é o da cesta básica. Percebemos, então, que o salário mínimo aumentou, a cesta básica vem aumentando, e no atual governo Jair, você percebe que ele dá uma guinada maior. Então, nós percebemos que no FHC o salário mínimo e a cesta básica estavam parecidos, né, bem próximo, e aí o salário mínimo começa a se distanciar, né, da curva, e no governo atual ele dá uma subidinha um pouquinho mais vertiginosa. Esse gráfico é um comparativo de quanto você consegue comprar de cesta básica com o salário mínimo. Então nós temos aí o FHC, lá em 96 você comprava quase uma cesta e meia com o salário mínimo. No governo Lula nós tivemos aí um aumento aí de quase duas cestas e meia, né, com o salário mínimo, um grande aumento. No governo Dilma, nós percebemos que se manteve, no Temer veio a se manter também, e no atual governo Jair, nós percebemos que ele já está abaixo da linha de 2 cestas básicas com o salário mínimo. Eu sei que estamos em época de pandemia, mas mostrarei para vocês como está o Brasil em comparação aos países próximos da nossa realidade. Mas continuando aqui o debate. Esse gráfico começa a demonstrar o reflexo de não aumentar acima da inflação, ou seja, realmente fazer a pessoa ter ganho de poder de compra. Nós já percebemos que em comparação cesta básica, o nosso poder de compra está caindo. O próximo gráfico mostra para vocês o aumento do INPC versus a reposição aplicada no salário mínimo. O que eu quero dizer? A linha azul é o aumento do INPC e a linha amarela mostra onde a população realmente teve um aumento real de poder de compra. Então nós estamos vendo aqui, ó, que é onde mostra os pontos vermelhos, é onde o aumento nominal, né, que é o aumento do salário mínimo, ficou abaixo do INPC real. Então nós percebemos aqui, ó, que nós perdemos poder de compra de 2018, 2020 e até o começo de 2021, parece que quer dar uma aumentadinha, mas isso veremos no final do ano. Lembrando que hoje saiu a notícia sobre o PIB brasileiro e nesse último trimestre o PIB voltou a encolher. Depois de 3 trimestres de alta, nós temos mais uma vez uma desaceleração econômica. Aí aqui nós temos um comparativo. Vamos comparar de um governo para o outro o aumento do salário mínimo versus o aumento do salário mínimo em dólar. Isso reflete a fala do Paulo Guedes, no qual ele diz que dólar alto, as famílias mais humildes irão se beneficiar. Irão se beneficiar entre aspas. Olha aqui como é que funciona. Ó, nós tivemos em 95 um salário mínimo em dólar maior do que o dólar, porque no começo do plano real, o real chegou já a valer mais que o dólar, por isso que está refletindo assim. E aí nós temos aí o aumento do salário real, né? O azulzinho é o quanto aumentou, passou dos R$70, né? Passou dos R$70, como visto aqui, no começo de 95, aos quase R$1.200 em 2021. Na verdade, um pouco mais de R$1.000. Enquanto o salário mínimo em dólar, vamos perceber o que aconteceu? Olha lá, o salário real aumentou
E em comparação à nossa moeda, o que aconteceu com o salário mínimo, nós percebemos que de 2018 a curva está apenas caindo, não é isso? Então veja bem, nós percebemos que na verdade esse discurso do Paulo Guedes não se reflete em realmente poder de compra. Em comparação ao dólar, nós estamos perdendo poder de compra. E lembrando, nenhum país é autossuficiente em tudo. Nós importamos até trigo, para se ter uma noção. Então o importado está cada vez mais caro. Tecnologia a gente quase não faz, cada vez mais caro. Alimentação é dolarizado como commodity, carne, enfim, aumentando. E o nosso salário mínimo em dólar caiu. Vamos ver o próximo gráfico? Bom, aqui ele vai demonstrar o salário mínimo em dólar em valor, para você entender o que quis dizer o gráfico anterior. Ó. Em 2011, o nosso salário mínimo correspondia a 328 dólares, enquanto em 2021 o nosso salário mínimo está em 192 dólares. Olha quanto nosso salário mínimo perdeu de poder em relação ao dólar. Lembrando que nesse período teve inflação também, e em relação ao dólar, nós ganhamos menos. Ou seja, a gente está perdendo em dólar e a inflação foi para a altura. E aí, como é que consome? Quer dizer que em 2011 a gente estava muito melhor do que hoje. E quem passou pelo período de hiperinflação no Brasil, década de 80 e 90, lembrando, depois da democratização, abertura de novo para os governos civis, lembra? Nós passamos por um governo militar, no qual eles erraram muito e deixou a inflação estourar. Farei um vídeo sobre inflação para você entender um pouquinho mais. E percebemos então que estamos perdendo. O governo tem que começar a se atentar, porque a população está cada vez mais perdendo o poder de compra para fazer o básico, né? Aí eu não posso também eximir do governo, falar, em pandemia. Realmente, eu tenho que dar o braço a torcer que está acontecendo uma pandemia e que isso reflete muito. Porém, eu tenho um gráfico aqui, um demonstrativo, comparando o Brasil com os outros países que têm semelhança a nós e perceber como é que está a nossa moeda. Então a Ativa Investimento fez um relatório querendo mostrar o desempenho da nossa moeda comparado a países que têm semelhança a nós. Então ele tirou uma média desses países que são México, Colômbia, Chile, África do Sul e Rússia, como demonstrado aqui no mapinha para vocês. E agora ele vai mostrar como é que foi a desvalorização das moedas e como está o nosso desempenho. Vamos para o próximo gráfico. Para você entender, o amarelo é o real, e em verde é a média desses países. Então nós percebemos que em janeiro de 2020 o real vinha acompanhando a média, porém em abril em diante ele estourou, ele descolou, como você pode ver. Ó. A média das moedas se valorizaram, o que ele quer dizer? O verdinho ali, está vendo ali embaixo? Quer dizer agora que com R$4 ele compra $1. Enquanto o Brasil, se você acompanhar o amarelinho, em 8 de março, para comprar $1, nós gastávamos R$5,82. Enquanto lá em julho, para comprar $1, a média desses países gastaram R$4,44. Enquanto nós gastamos R$5,19. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que a nossa moeda está desvalorizando porque está acontecendo fuga de capital. O que eu quero dizer com isso? Pessoas que têm dinheiro no país começam a desconfiar da atual política econômica e começam a migrar o seu dinheiro para fora do país. Então, conforme vai saindo o dólar do país, vai aumentando o valor do dólar. Então, quanto mais dólar sair, maior será o preço do dólar e mais dinheiro a gente vai ter que gastar para ter que comprar o dólar. E qual é o reflexo disso? O reflexo é o seguinte, quanto maior o dólar, menor o poder de compra. Por quê? Carne, soja, laranja, minério, café, são produtos dolarizados. Quanto mais dólar aumentar, mais caro fica. Eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil. Não é. Ferramentas para dar poder de compra à população tem. Basta o governo mostrar um pouquinho de boa vontade.
o que nós não estamos vendo até agora. Ele precisa ter um plano de médio e longo prazo. Lembrando, políticas econômicas não se faz no curto prazo. Nós já estamos no terceiro ano de governo. Gasolina já passou acima dos R$ 7. Lembrando, ele justifica que a alta da gasolina é porque existe o ICMS, é porque tem 27 governadores. Devemos lembrar que antigamente também existia. Nada disso foi feito para tentar derrubá-lo. O ICMS continua igual, os 27 governadores continuam sendo 27 governadores. Eu estive em Brasília há pouco tempo atrás, R$ 7 o litro da gasolina. Você não abastece menos que isso lá hoje. Gás de cozinha, que também é dolarizado, vai aumentar. Comida, ou seja, está na hora dele agir. E aí você deve estar se perguntando, todo mundo está sofrendo? Todo mundo está perdendo dinheiro? Não. Quem vende esses produtos que estão dolarizados estão sorrindo. O agro, por exemplo, está de vento em popa. Isso é bom, isso é excelente. Porém, não adianta nada o agro exportar tudo enquanto a nossa população aqui sofre, passa fome. Então o governo tem que mostrar boa vontade e fazer uma política no qual não atrapalhe essas pessoas que têm que exportar esses produtos dolarizados, mas que também a população não fique à míngua, né? E outro, devemos lembrar que país com dimensões continentais, ele vive do mercado interno. Sabe quem é o maior consumidor dos produtos brasileiros? Nós. A gente exporta uma coisa irrelevante considerado ao tanto que existe de consumo interno. Então, o nosso consumo interno realmente é a engrenagem motor de levar esse país para frente. Então, o jeito de a gente voltar a crescer é justamente fazer política que façam que essa população volte a ter poder de compra. Espero que tenha gostado do conteúdo e até a próxima!